Esse é mais um episódio do Bastidores de Milhões e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, direto aqui do Eclipse Experience em Bento Gonçalves. Eu tô aqui com o Rômulo Ferro. Seja bem-vindo, Rômulo. Muito obrigado pelo convite desde sempre, né? Não só pelo bate-papo, mas também o convite de participar do Eclipse, de todas as oportunidades, né? Obrigado mesmo, Bruno. Legal, Rômulo. Pra gente começar, se apresenta pro pessoal que não te conhece ainda. Tá, eu sou Rômulo Ferro, né? Eu sempre enfatizo que eu sou de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, cidade de 45 mil habitantes. Sou proprietário da RF Tour, agência de viagens, focado em viagens em grupos, né? Então, a minha agência ela nasceu em 2011, mas a minha trajetória no turismo ela começou em 2008 e acho que desde 2023, né? O que a gente aplica na nossa agência, a gente começou a compartilhar com outras agências de viagens com o programa Grupos Lucrativos. Legal. E era uma das coisas que eu ia comentar. Você é um dos alunos que se tornou mentor, já carrega centenas de outros alunos através desse programa que ajuda as pessoas a criarem seus grupos. Mas você só faz isso não só pelo resultado que você gera, mas pela experiência que você tem com grupos. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. É assim, Bruno, o turismo hoje eu sempre costumo dizer que ele é muito diferente do que em 2011, quando eu abri a própria agência, ou até 2008, quando eu entrei no turismo, que não existia esse compartilhar, né? Os outros falaram assim, não, peraí, o Bruno é concorrente, deixa eu deixar minha informação aqui guardada. E quando eu comecei lá atrás, eu quebrei muito a cara, eu paguei caro por alguns erros, e eu lembro que teve uma situação que eu cometi um erro, eu namorava ainda com a Evaneide, né, que hoje é minha esposa. E aí, numa sexta-feira à noite, eu sentei, aí eu chorei na agência. Aí liguei pra ela, fiz, ó, tive um problema na agência e tal. Ela, mas o que foi? Eu disse, não, ninguém faleceu, eu só tô chorando porque eu precisei desabafar e eu preciso sair pra jantar. Ela, mas peraí, você teve um baita prejuízo, você quer sair pra jantar? Eu disse, porque se eu ficar no apartamento sozinho, vai ser pior. Então, eu fui aprendendo, quando eu cheguei na Intu, acho que 2020, 21, né, aprendendo ainda mais, você sempre usava muito, ninguém fica pra trás, né, e isso realmente ajudou. E quando você começa de forma involuntária, a compartilhar ajuda com outras pessoas, a querer que outras pessoas tenham resultados iguais ou melhores que o seu. Eu nunca me esqueço que o Rogério, um amigo de infância, eu incentivei ele a abrir uma agência de viagens para trabalhar também com turismo católico em Maceió, né? Porque eu digo, se 20% dos alagoanos fossem a Aparecida comigo, já estava ótimo. Então tem espaço para todo mundo. Então, esse compartilhar, não sei se pelo fato de eu gostar de conversar muito, de o que eu fiz e deu certo, eu queria que você faça também. Por esse motivo que eu acabo gostando muito. A dificuldade que eu tive lá atrás, eu não quero que outros tenham. Legal, essa é uma característica bem marcante da Entur, que aqui dentro a gente compartilha um sentimento de ajuda coletiva, de fortalecimento da nossa categoria, até porque sozinho, Rômulo, eu sou só um agente de viagens, e a gente sabe que existem grandes corporações online, as gigantes.com, que estão aí para engolir o agente de viagens, e quando a gente se une como uma constelação, a gente deixa de ser uma estrelinha que tenta brilhar isoladamente e vira algo maior, e esse compartilhamento fortalece muito, porque se eu posso tocar a minha jornada sem errar aquilo que o Rômulo errou, eu acelero o meu crescimento. Ao invés de passar 10 anos para poder ter os melhores resultados, talvez eu consiga em 2, em 3 anos, justamente porque eu consegui entender o caminho que deu certo, o caminho que deu errado, eu consigo fazer os testes na minha empresa da maneira mais adequada, isso porque não é porque deu certo para você que vai dar certo para mim, mas eu tenho noção de uma direção para poder implementar na minha empresa. Agora, Rômulo, me diz, o que a Entur mais acrescentou para você, nessa jornada que você olha e fala: "Poxa, isso daqui para mim fez toda a diferença"? Aí tu quer me fazer chorar logo cedo, né? Pra quem me conhece sabe que eu não sou de chorar fácil, né? Não, mas assim, Bruno, o marco da Entur, a gente consegue perceber ele desde de quando não era Entur, né? Já esse seu sentimento de juntar para crescer, porque era antes o Bruno, a Vivi, aí depois o Fernando, aí junta tudo, faz a Entur e vem essa constelação. Mas a mudança que vocês proporcionam não só na nossa empresa, né? O que vocês dão um direcionamento, né? Tipo, às vezes você fala, é 50% de cada lado que precisa ter iniciativa. Mas a mudança, não só na empresa, mas também na nossa vida,
familiar com o exemplo de vida de vocês, né. Então, é nítido o destaque de cada um na escola, de forma geral, e que a gente acaba se espelhando. Então, assim, o resultado da agência, a aceleração nos processos que a gente já tinha, a velocidade dos resultados e poder proporcionar também para nossa equipe esses benefícios é muito bom. Pronto, eu tenho a Érica, que ela é a nossa funcionária mais recente, e ela nunca tinha viajado e acho que em 3 anos ela já vai para a 4ª viagem, né. E eu estava agora de manhã conversando com ela, então, tudo que vocês implementam, pagam o preço para validar, literalmente, para poder repassar para a gente, é uma diferença significativa que tem, antes de Intu e depois de Intu, né. E isso é muito, muito, muito gratificante. Pô, legal, Rômulo. Você tem uma pegada, como você disse, de turismo religioso católico. É um nicho bem específico. A gente sabe que dentro do religioso tem muitos nichos ainda. A gente pode pegar aqui o evangélico, o católico, o O espírita, espírita. enfim. E você escolheu o turismo católico como nicho. Essa é uma das características de maior parte dos agentes que estão aqui com a gente participando do Eclipse, de terem escolhido um nicho para se posicionar, para se tornar uma referência e por causa disso conseguir vender além do preço, mas sim o valor agregado. Conta um pouquinho de onde que saiu a ideia de trabalhar com turismo religioso, isso tá na tua infância? Conta para o pessoal entender. Eu sempre a minha adolescência sempre foi católico, né, eu dizia que era beato de igreja, porque tinha domingo de participar de 3 missas. Na minha adolescência sempre tem aquela rebeldia, e quando eu comecei com a agência de viagens, eu estava numa fase que eu não estava tão próximo de Deus como eu deveria, e aí eu sempre quis trabalhar com turismo católico pensando no capitalismo, né, pensando no recurso financeiro que aquilo poderia me proporcionar, porque normalmente são pessoas de mais idade, já têm a vida estruturada, os filhos já estão criados, então tem mais tempo para viajar. E por 2 vezes eu tentei comprar a viagem em uma outra agência, em agências diferentes, mas nenhuma agência eu cheguei a pagar. Quando descobriu que era eu, ele reembolsou porque não queria um concorrente, e infelizmente hoje essa agência não está mais no mercado, lá em Alagoas, e eu sempre tive essa vontade de viajar com alguma agência para Aparecida, para conhecer, para levar mais pessoas pensando no capitalismo. Em 2017, um padre que é cliente nosso, ele ligou pra gente e fez: "Ó, Rômulo, a gente estava organizando o retiro da diocese de Palmeira dos Índios", né, para quem não sabe, em termos de hierarquia, a diocese está acima das paróquias, das igrejas, "e eu quero que você organize essa logística em Aparecida". Aí eu: "É o quê, padre? Como assim?" Ele disse: "É, vai bispo, vai uma ideia de 35 sacerdotes, e toda a logística eu quero que você organize. A gente precisa disso, 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 tem que ser tal hotel". E eu nunca tinha ido a Aparecida. Eu disse: "Caraca, essa é a oportunidade que eu queria". E em uma tarde nós fechamos o grupo, né. Eu fui, para uma reunião do clero, dos sacerdotes, e saí de lá com um grupo fechado, 35, 36 sacerdotes. Cheguei em Aparecida, assim, sem nunca ter pisado lá e já com um grupo nessa responsabilidade. E aí quando eu estava lá, a gente organizou espaço de eventos para eles, e aí eu fiquei do lado de fora, na porta, porque se eles precisassem de alguma coisa eu estava lá. E o padre saiu e fez: "Ué, tá fazendo o quê aqui?" Eu disse: "Não, eu tô aqui, se vocês precisarem". Ele fez: "Somos todos criados. Vai explorar Aparecida que você não conhece". Aí de imediato eu liguei pra guia, e a gente teve um dia, assim, bem intenso, o que se faz em 3 dias, acho que eu fiz em 1 dia. Aí gostei, mas ainda com aquele pensamento no capitalismo. Nós estávamos tentando ter o primeiro filho há algum tempo, e aí lá naquele local que para nós católicos, assim, é o maior centro mariano, o maior templo mariano do mundo, fiz, meus pedidos, minhas preces, e quando foi em outubro do mesmo ano, isso em 2017, aí tinha os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí esse mesmo padre fez: "Eu quero no máximo umas 20 pessoas para ir conosco". Então ele foi o meu influencer Uhum. nessa situação, e aí deu 56 pessoas. E aí uma semana antes da viagem a gente descobre que a Fanny estava grávida, então a gente já foi para agradecer, uma conquista muito grande. E aí a cada ano a gente ia, mas assim, cada vez que eu ia voltando um pouco diferente, até que em 2018 nós fomos 3 vezes, em 2019 surgiu a oportunidade do Caminho da Fé. Aí eu pensei: "Poxa, nenhuma agência faz o Caminho da Fé, que é uma peregrinação de longo percurso", enfim. Eu disse: "Eu vou, porque isso a gente consegue implementar na agência". Aí depois do 3º dia de caminhada, aí vem assim, a transformação, o reencontro, aquele amor que eu tinha, aquela vivência que eu tinha na infância voltou, e hoje a Aparecida não é um produto, é uma experiência que a gente vivencia, que eu vivencio a cada vez que vou lá, e quero que mais pessoas vivenciem isso. Aí desse dia, né, dessas viagens por diante, nós começamos a nos tornar referência em Alagoas, e já Pernambuco, Sergipe, também nós somos um pouco de destaque nesse segmento do turismo católico. Legal, você é o nosso mentor de grupos na Entur, é a pessoa mais experiente que
carrega aí dezenas de grupos todos os anos, principalmente para Aparecida, e você fez uma imersão, grupos católicos com os alunos da Entur, e teve um negócio que me chamou a atenção, e eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está nos assistindo, porque você consegue, dentro do santuário, fazer experiências diferenciadas, como, por exemplo, sentar teu grupo nas primeiras fileiras ou até na primeira fileira, acessar locais diferenciados dentro do santuário. Quais são as dicas que você poderia dar para quem está pensando em começar a trabalhar com grupos e também, de forma especializada, para poder ter uma experiência cada vez mais profunda dentro daquilo que eles fazem? Esse contato que nós começamos a ter em Aparecida, ele foi construído aos poucos, ao ponto de que, sempre que surge uma oportunidade de viagem, uma boa relação custo-benefício, seja sozinho, com a família ou com clientes, eu sempre vou a Aparecida, e como eu gosto de conversar um pouco, né, a gente acaba fazendo amizades por lá. Mas assim, pensar principalmente no propósito e não no capitalismo como eu pensava lá atrás. A imersão grupos católicos, nós não conseguimos sentar na primeira fileira, nós sentamos no banco, no entorno do altar. Então, eu que perco a atenção muito fácil, se eu ficar aqui, qualquer coisa passar na minha frente, eu já tiro o foco. E aí, buscar bons guias de turismo, essa é uma dica principal. Muitas pessoas vão à Aparecida e acham que é participar da missa, visitar a imagem, fazer compras. E às vezes contratam um guia na primeira vez e depois: "Ah, não, eu já conheço". Mas Aparecida eu costumo dizer que é um destino que ele se inova bastante, assim como Gramado, por exemplo, né, sempre, sempre, sempre tem novidades. E eu nunca abro mão do guia de turismo, por mais que eu esteja lá 3, 4 vezes, porque até com um grupo de padres, eles tiveram experiência com guiamento e eles falaram: "Uau, eu achava que eu conhecia Aparecida". Então valorizar, cada experiência, cada profissional que está naquele ambiente, que vai transferir a autoridade deles, a experiência deles para os passageiros. Então, uma dica principal para quem está começando nunca deixe de contratar o guia de turismo no local, né, e se puder vivenciar os atrativos antes, ótimo, mas se não, segue as orientações de um bom guia, que vai dar muito bom. Legal, Rômulo. Você é uma pessoa que inspira muita gente. Você hoje é um mentor bem-sucedido e também um dono de agência bem-sucedido. Já é uma jornada de alguns anos, as coisas não acontecem do dia para a noite, é muita dedicação. Mas eu imagino, Rômulo, que nessa jornada você deve ter passado por alguns desafios. Conta um pouquinho pra gente sobre os desafios que você encarou e como que você superou esses desafios para a galera que está assistindo a gente conseguir aprender um pouco com isso. Tá, a maior dificuldade que eu tive era de ser centralizador. Então, se eu estava lá no escritório com as meninas trabalhando, de repente chegava uma pessoa: "Ah, eu quero uma viagem para 12 pessoas para o Chile", eu achava que só eu podia fazer, né, então já puxava para mim a pessoa. E justamente no caminho da fé, eu fiquei 15 dias sem computador, consegui organizar os processos internos para poder treinar uma nova funcionária que eu estava precisando, e quando eu voltei do caminho da fé, eu tive, o meu reencontro, né, ainda mais intenso com Deus. E a empresa estava melhor do que quando eu saí, e eu tinha uma agente de viagens treinada com o procedimento operacional padrão que nós deixamos, que eu me assustei quando eu fazia as perguntas para ela, porque ela respondia na bucha, né, assim, respondia de imediato. Então, confiar em quem você resolve trabalhar contigo e passar o conhecimento sem medo de que ela possa ser um concorrente para você depois. Eu não conseguiria nunca crescer sozinho se estar onde eu estou, se não tivesse a equipe por trás. E aí lá realmente, no operacional, não tem segredo, a gente tem reuniões, periódicas para poder revisar processos, melhorar. Então realmente, assim, passar o conhecimento sem medo e na dose certa, né, isso é o que ajuda muito a chegar onde nós estamos atualmente, né. Verdade. Cara, você está comentando aqui um ponto que eu vejo que trava muito o crescimento de muitas empresas, que é o medo da concorrência. E pior, muitas vezes as pessoas, alguns empresários, eles se apegam tanto à concorrência que se esquecem do próprio negócio. Ao invés de focar naquilo que eles têm que fazer, naquilo que está no controle dele, que vai ter como consequência o resultado, ele está preocupado em que o concorrente está fazendo, ele está preocupado se eu ensinar isso para tal pessoa, ela vira meu concorrente. Ou seja, é uma preocupação desnecessária. A gente tem que concentrar sempre aqui no nosso negócio, entender o nosso negócio, fazer com que o nosso negócio se reinvente a cada momento, se adapte ao mercado. E se eu tiro o foco do meu negócio, eu acabo perdendo, saio do trilho e quando eu vou ver, eu posso ter, enfim, alguns problemas nesse processo. E durante aqui
a nossa viagem, você estava comentando sobre alguns planos que você tem de aumentar ticket dos seus grupos, de fazer coisas diferentes. Conta pra gente aqui, quais são os seus planos, para você, o que você pensa em alcançar nos próximos 2 anos e como que você quer fazer isso daí acontecer? Nós estamos agora no processo de treinamento interno para vender destinos que a nossa equipe ainda não conhece, e justamente isso, aumentar o ticket médio das nossas viagens e diminuir a minha ausência da minha casa, da minha família. Os grupos, eles são muito bons quando eu digo assim: "Ah, eu vou no grupo", ele acaba vendendo muito mais rápido, mas hoje no Brasil, os nossos grupos, eles estão muito bem estruturados ao ponto de que eu não preciso mais acompanhar. Vou porque gosto de estar em contato, visitar novos atrativos como esse que nós estamos fazendo aqui. E esse aumento de ticket é justamente mostrando para as meninas que elas vão poder ganhar ainda mais trabalhando menos, né? Porque ele vai mais do que triplicar o ticket médio das nossas viagens. E aí nós estamos treinando com destinos e com fornecedores para que elas tenho a segurança de passar a informação para o passageiro, como a primeira vez que eu vendi um grupo para a Disney e o primeiro grupo que eu vendi para Paris sem nunca ter entrado em um avião. Então essa mesma experiência eu quero que elas tenham, é um processo que nós estamos construindo já há alguns meses, para poder aumentar o ticket, mas sem deixar os grupos nacionais. Eu lembro que antes da pandemia eu tinha muita vontade de trabalhar grupos internacionais e tentava, enfim, e não dava certo. Quando começou a pandemia, eu caí de joelho e agradeci a Deus, porque os amigos que só trabalhavam com o internacional estavam sem vender nada, e o nacional ainda estava rodando, né? Então, e aí o internacional, ele focado no turismo católico. A porta de entrada dos nossos passageiros é pela viagem a Aparecida, e depois ele quer fazer outras viagens e repete a Aparecida. Então agora colocar um Portugal com Santiago de Compostela, um Portugal com Santiago e Roma, depois Israel, enfim, e ir crescendo nesse mesmo pensamento. Pô, legal. E você está comentando aqui, eu quero trabalhar com um ticket pelo menos 3 vezes maior do que aquele que eu tenho, e isso tem uma consequência muito boa na empresa, que você, com uma venda, você vai gerar 3 vezes o resultado que você antes gerava com uma venda. E fazer uma venda é um trabalho semelhante. Se eu estou vendendo um produto mais barato ou um produto mais caro, você vai ter desafios diferentes, mas o trabalho é semelhante. O esforço financeiro que você coloca na empresa, ele é semelhante também, e a principal consequência quando a gente começa a entender dentro da gestão que trabalhar esses indicadores como o ticket médio, para mim a principal consequência não é necessariamente o lucro, porque o lucro ele aumenta, mas, você começa a construir um negócio que vai te permitir ter mais tempo com a sua família. E você é uma pessoa que tem uma família grande e que pensa ainda em crescer mais. Eu tento com a minha esposa, a gente perdeu um filho, a gente tem hoje 2 filhos com a gente, e eu queria ter um terceiro filho ainda. Eu sei que é difícil, é delicado, você tá chegando no terceiro filho agora e já até falou Na de próxima quarto. semana. É, e já até falou do quarto filho. É um acordo, junto com a esposa para poder ter mais um filho e tudo, mas, ter essa empresa bem-sucedida e a sua família mal-sucedida, isso daqui para mim é fracasso. Ver os meus filhos crescendo e eu de longe trabalhando, porque eu tinha que prover aquela família, colocar, o leite na mesa e tudo mais. Então, isso daqui para mim é fracasso. É melhor que eu tenha uma empresa, que não lucre tanto, mas que a minha família esteja Você próxima de mim. acompanha o crescimento da família, né? Pois é, e eu sempre falo, por trás de toda empresa tem uma família. Se você tem uma família, você tem que se preocupar com essa família por trás da empresa, porque senão a empresa vai roubar o que você tem de mais precioso, que é uma instituição que Deus colocou aqui. Os filhos são heranças que Deus te deu, e eu tenho uma frase, Rômulo, para mim, eu sempre penso nela: cuidado com aquilo que é de Deus e que Ele colocou na sua mão. Aí eu penso assim, imagina, eu te empresto o meu carro. Aí você pega o meu carro para sair, você vai sair cheio de cuidado com o meu carro. Aí Deus coloca na minha mão algumas coisas para eu cuidar. Aí eu sempre penso, cuidado com aquilo que é de Deus que está na sua mão. Então, é um tipo de reflexão que me coloca, assim, para pensar e realmente agir da maneira mais assertiva para garantir que a minha família, principalmente, as crianças que têm uma necessidade muito grande da presença do pai. Eu cresci com a ausência do meu pai, eu sei do impacto que isso causa, eu demorei muito para entender as coisas da vida da maneira adulta, madura, e hoje eu não queria que meus filhos passassem por isso.
Tem uma frase que diz que, todo excesso esconde uma como é que é? Uma falta esconde um excesso. Enfim, Não, não quando vou você saber faz dizer. algo, em excesso, é porque É pra você tem suprir alguma para suprir necessidade. alguma necessidade. Eu esqueci agora essa frase, e eu tenho um negócio que eu tenho, uma presença em excesso com as crianças, e é para suprir essa falta que eu Que tive. você teve. Então eu quero acordar de manhã, eu quero pegar no colo. A minha filha, ela tá com 8 anos. Todo dia, religiosamente, quando ela acorda, ela sobe no meu colo, eu falo: "Ai filho, ainda bem que você cabe no meu colo ainda". Porque eu sei que um Cresce dia muito rápido. exato, um dia ela não vai mais caber no meu colo. Então eu aproveito isso daqui, assim, com a minha vida. Isso para mim é o mais importante. A empresa é para trazer conforto para a família. O que que você falaria sobre esse tema família, empresa, para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Cara, é realmente assim, nos dedicamos à empresa para poder prover a família, como você falou, mas sempre a família ser prioridade. Eu não tive ausência de pai, né, na minha infância, porque eu tive o esposo da minha mãe muito, muito, muito presente, ao ponto de que alguns dizem: "Ah, nossa, você parece tanto com seu pai", mas na verdade é o meu padrasto, e eu tenho um contato muito com meu pai. E eu sempre tive esse pensamento que você falou: "Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei". Então, a minha vontade era ter sido pai aos 18 anos, porque hoje eu ia estar curtindo com meu filho, mas eu não estava no momento que eu ia conseguir proporcionar o que eu queria, né. E realmente, assim, eu escolhi mudar para Santana do Ipanema, né, uma cidade de interior, a 3 horas de distância de Maceió, mas pensando justamente nessa questão da qualidade de vida. A RF não foi algo planejado, né. Quando eu mudei para Santana, que eu já trabalhava com turismo, que lá não tinha, eu abri a agência e graças a trabalho, estudo, vem dando certo, mas sempre pensando nessa questão da família. A família é prioridade, a empresa é segundo plano, né, não vai estar em primeiro lugar em relação à família. E aí, quando eu tô lá também eu sempre faço isso, de levar Arthur na escola, de buscar na escola, de levar na natação, de levar não, de ficar com ele na natação, de voltar para casa. Nós somos muito muito agradecidos a Deus pela nossa profissão, porque eu consigo trabalhar daqui, de casa, de quando ele está na natação, e consigo escalar, né. Eu sempre falo: "Ó, se Arthur, Alice ou Maria quiser fazer medicina, que seja por vocação e não pelo retorno financeiro", porque o médico é uma profissão muito importante, é um trabalho muito bonito, mas que exige muito trabalho, que se no início da carreira ele quiser uma semana de folga, muitas vezes ele fica sem receber. E a gente não, a gente consegue escalar para poder ter tempo com a nossa família. Então é pensar nesse formato e na prioridade que a missão que Deus nos dá, ela requer, porque realmente não é fácil você acordar, não é fácil, mas é extremamente gratificante. E aí, sei lá, acorda cada um dos filhos, acorda a esposa, vai iniciar as atividades e você ter esse privilégio. Em 10, 15 minutos, Bruno, eu saio da minha casa, eu deixo o Arthur na escola, eu deixo a Alice na creche, eu vou pro escritório, que são pontos extremamente opostos na cidade, e em 15 minutos eu consigo fazer tudo isso. Em uma cidade grande eu jamais iria conseguir, né. Então, já pensando na minha qualidade de vida antes mesmo de casar, eu escolhi mudar para o interior, já pensando em tudo isso. Pô, legal. E é muito importante, Rômulo, a presença do pai. Tem uma estatística, falando como a gente, abordou aqui o tema do turismo religioso, tudo, tem uma estatística que diz que quando o pai se converte, a família toda se converte. É Verdade. mais de 80% das vezes, enquanto a mulher, o número é bem menor. Então o pai, ele carrega Até pelo exemplo que os filhos se inspiram, né, isso, e o pai carrega o homem, no caso, ele essa carrega essa responsabilidade. responsabilidade que é bíblica, de ser o sacerdote da família, aquele que vai levar Deus para dentro de casa, que vai fazer com que esse movimento pró-Deus esteja dentro da nossa casa também. É tão provável que antes da gente começar essa gravação, eu estava numa chamada de vídeo, porque a Evanei estava levando eles para a escola e a gente rezando, porque sempre que a gente sai de casa, a gente reza no carro em família. Uhum. Então, nesses momentos que é o horário que ele sempre ia para a escola, parece que, assim, é Deus planejando, não, 7h20, ele sai para a escola às 7 horas, né, 7h20 o início do nosso bate-papo. Então deu tempo da gente fazer a nossa oração em família, eles irem para a escola, e realmente, quando o homem ele se converte e ele resolve, ele se permite ser obediente a Deus, o impacto é muito maior
como você falou, do que da esposa, né. Pois é, então os homens que estão nos assistindo aqui, ó, não fujam da sua responsabilidade, não só na empresa, mas na Mas família. na família. A gente tem essa questão, mais uma vez, muitos acreditam que esse foi o caso do meu pai, porque meu pai e minha mãe, eles não se separaram, eles se separaram eu já era adulto. Ao longo da minha vida infantil, adolescência, eles estavam juntos. Mas na cabeça do meu pai, o que ele tinha que fazer era prover, e nada mais. E eu sofri consequências por isso, e hoje eu tento de alguma forma trazer essa ideia para colocar na cabeça dos homens mais jovens que estão construindo família, porque isso é importante para a gente não se perder dentro da empresa e principalmente se perder com o dinheiro que a empresa vai nos trazer. Para que a gente possa usar esse dinheiro de forma correta e honrosa, né. É verdade, porque senão a gente se perde. E o dinheiro acaba virando nosso senhor, como você falou, meu olho estava no lucro, o dinheiro virou meu senhor. E não é essa a função do dinheiro. Ele é muito importante, a gente tem que priorizá-lo. As nossas estratégias na empresa, elas têm que focar em resultado, porque é uma empresa, não é uma ONG. Então isso é importante, mas aquilo que a gente faz com o dinheiro reflete muito do que está no nosso coração. E se a gente coloca Deus no nosso coração, a gente vai enxergar todas as coisas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida, e isso daqui para mim é fantástico. Verdade. Rômulo, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Agora, essa câmera daqui é um agente de viagens que está confuso, não sabe exatamente o seu próximo passo e precisa de aconselhamento. O que que você falaria para ele? Hoje em dia é muito mais fácil nós estarmos no turismo e vivendo muito bem do turismo. Quando eu fiz a minha transição, quando eu abri a minha agência, o mercado normalmente era assim: um agente de viagens abre a sua própria agência, né, porque era onde ele tinha como pegar bagagem, era onde a gente conseguia aprender para depois abrir a nossa agência. E estar no momento certo, com pessoas certas, no lugar certo, faz muita diferença. Então, toda transição que a gente consegue dentro da escola, desde engatinhar no turismo até tá surfando altas ondas, faz parte do ambiente que nós vivenciamos e com as pessoas que estamos ao nosso redor. Então, assim, se você pretende entrar no turismo, vir ou melhorar no turismo, é escolher o ambiente que você quer ficar. Eu fico muito chateado quando eu vejo aqueles agentes de viagens mimizento, reclamando de tudo, algo do tipo, mas não estão fazendo nada para mudar aquela realidade. Então, assim, senta na roda de amigos que têm o mesmo propósito, que querem ter bons resultados, e a forma de viajar em grupo, eu sou suspeito em falar, é o que ajuda a ter uma tranquilidade pela possibilidade de escalar, né? Às vezes eu converso com pessoas que fazem excursões rodoviárias do tipo bate e volta ou algo do tipo, e às vezes: mas por que você não faz esse trabalho?". É um trabalho muito bom, ele também dá resultado, mas ele vai exigir mais esforço, como você falou, né, o trabalho de uma venda, o investimento para uma venda, ele é quase que o mesmo. Então por que que eu vou escolher um ticket ali de um bate e volta, em comparação ao ticket de uma viagem de 10, 12 dias, né? Então você é agente de viagens que quer melhorar, se conectar com pessoas que tenham que estão acima de onde você está, né, para que você possa alcançar o patamar que você deseja, né, e sem sombra de dúvidas é estudar, não existe mágica. Quando eu quero aprender algo novo para poder implementar na agência, o dia ele sempre vai ter 24 horas, senão às vezes eu acordo mais cedo, durmo mais tarde, para não interferir no tempo que eu tenho planejado ali com a família e com a empresa, aí a gente acaba fazendo o dia começar mais cedo, né. Isso é disciplina, é determinação, é o que você faz quando você precisa correr, precisa manter seu foco, enfim. Pô, legal, Rômulo. Você pegou aqui, 2 palavrinhas que eu queria grifar. A primeira é a questão do ambiente, a ambiência. Esse daqui foi um ponto que todas as pessoas que a gente entrevistou aqui no Eclipse, todos eles tocaram na importância da ambiência. Porque se eu estou em um ambiente de escassez, um ambiente onde, eu não vou conseguir evoluir, não adianta. O ambiente ele vai influenciar muito nisso daqui. Um ambiente que tem pessoas com crenças limitantes ali, né. Exato, é diferente de um ambiente de prosperidade, onde as pessoas se ajudam, coletivo. Então, muitas vezes as pessoas tentam mudar o ambiente que elas estão, mas eu também não consigo mudar esse ambiente. Eu consigo mudar de De ambiente. ambiente. Então, eu saio do ambiente que eu tô e vou para outro ambiente onde existem pessoas que estão na frequência que eu gostaria de estar também, e isso influencia, acelera o teu crescimento. Então, primeira palavra que eu queria grifar é a questão do ambiente, para ficar isso bem claro. E a outra é a palavrinha que ela é simples.
mas ela também impacta muito do ponto de vista negativo, que é o reclamar. O reclamar é uma junção de re e clamar. O re é o refazer, é fazer de novo, né, o eu quero mais uma vez, re. E o clamar é pedir com muita veemência. Então toda vez que a gente reclama, é como se nós estivéssemos implorando para aquilo se repetir na nossa vida. É muito importante que a gente não, exclua reclamação da nossa vida. A própria Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças. Eu recentemente eu passei por um desafio, cara, que eu tenho essa frase lá na cozinha da minha casa. A gente tem tipo uma areazinha gourmet, assim, atrás da casa e a gente senta muito lá, é o lugar que a gente mais fica. E eu coloquei do lado da mesa assim: "Em tudo dai graças", porque eu quero ver aquilo todos os dias. É comum a gente passar por desafios, a gente tem uma empresa e nem sempre as coisas são maravilhosas, existem desafios. Às vezes a gente vai fazer um investimento em algo que a gente acredita e pum, dá com a cara na parede, tem prejuízo e vive um desafio. E eu tenho, assim, investido muito em coisas novas, buscando, o próximo nível e às vezes a gente erra. Passei por momentos delicados e nesses momentos eu tenho aprendido, eu tenho exercitado isso, botar o joelho no chão e agradecer pela dificuldade, porque ali a gente também aprende. A gente não aprende só quando acerta, a gente aprende também quando erra. Então, ao invés de reclamar por algo que não deu certo ou que não foi exatamente como você gostaria que fosse, se pergunte: o que que eu posso aprender com isso? Faz toda a diferença, né? É, eu costumo dizer que é um exemplo numa viagem, até quando algo dá errado, é bom, né? Se eu fiquei se eu fui num atrativo que não era bom, ou se eu fiquei num hotel que de repente não atendeu a expectativa, eu digo, não, é bom porque eu não vou passar isso para o nosso cliente, eu vou aprender a selecionar melhor. E quando você falou no erro, a gente agradece a Deus pela força que nós temos para enfrentar esse erro, mas principalmente no erro a gente consegue corrigir muito mais rápido, né? Enquanto tá tudo bom, tá tudo dando certo, a gente acaba entrando meio que numa zona de conforto, mas quando chega o desconforto, a gente melhora, aprende e consegue sair daquela situação de forma mais rápida. E essa parte do ambiente realmente faz toda a diferença, porque eu até comentava. Com todo respeito aos agentes de viagens, mas quem já participou de Fan Tour sabe que normalmente os agentes de viagens é o que dão mais trabalho, né, se Verdade. comportam como aqueles passageiros que nós não queríamos no nosso grupo. E aqui, justamente por ser pessoas, agentes de viagem já conectado, que tem a mesma energia, tá no mesmo objetivo, a gente não vê esses problemas e parece que a gente já se conhece, né? Os agentes de viagem tem alguns que a gente viu pela primeira vez, mas justamente por causa disso, do ambiente que escolhemos estar. Então, escolha muito bem o ambiente que você quer estar para não ficar reclamando, né? É verdade. Muito bom, Rômulo. Obrigado Sou pela eu que agradeço, entrevista, por Bruno. tudo. E você que fica aqui, esse daqui é só mais um dos episódios do Bastidores de Milhões. Aproveita para se inscrever no canal, ativar a notificação, porque amanhã, às 8 horas, tem mais um episódio. Tamo junto.